gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Larissa e esse é o Príncipe Ítalo. Nós somos noivos e hoje nós viemos contar para vocês a nossa experiência da entrevista do consulado americano. Viajar para os Estados Unidos sempre foi uma vontade minha desde novinha, aquele sonho de ir para a Disney e tal. Mas não era uma vontade tão grande assim do Ítalo. Até que o meu irmão começou a vir com essa ideia de viajar, de ir para fora e tal. E aquela coisa do poder de compra, do sonho americano, da gente conhecer a cultura americana e tal. Resolvemos entrar no processo para tirar o visto. Começamos a trocar todos os nossos documentos, né, amor? Renovamos tudo, desde o RG, tirar passaporte, que nenhum de nós dois tínhamos. Saiu um pouquinho caro, né? A gente pagou tanto pelo RG como a taxazinha de passaporte. Eu acho que é nacional, né? A taxa de 257, eu acho, né? A taxa é única, né? Por passaporte e questão de RG e CPF é de cada estado e cidade tem um valor, né? No caso, a gente fez em Fortaleza. No VaptVupt, que era mais rápido. E foi super tranquilo, a gente renovou e acrescentou todos os nossos dados no próprio RG novo já. Uhum. Que para o passaporte pede que os documentos sejam atualizados. E aí, quando nós recebemos o passaporte, nós já fomos na agência. É uma agência bem famosa aqui de Fortaleza, que fica no Iguatemi, acho que quem é daqui vai saber. E já pagamos a taxa da agência de assessoria, né, para tirar o visto, e a taxa de agendamento da entrevista consular. Na época nós pagamos a assessoria 250 por pessoa, fomos eu, Ítalo e meu irmão, fomos 3, 250 por pessoa, mais a taxa de $180 do governo americano, né, para agendar a entrevista no consulado. E a gente escolheu a cidade de Recife porque se tornava mais perto de Fortaleza. E existe, no caso, passagens aéreas mais em conta, né? Sairia um pouco mais em conta pra gente do que São Paulo ou outro estado. Isso, a gente até pensou de ir pra São Paulo por ter família lá e tudo, mas analisando as passagens, ficaria muito mais caro, óbvio. Então a gente preferiu fazer em Recife. Vamos falar agora sobre a entrevista, né? Nós agendamos no dia 8 de março. Eu lembro porque foi quando a gente fez 3 anos de namoro, né, amor? A gente agendou com a assessoria dia 8 de março e a nossa data ficou pro dia 29 de julho. Ou seja, olha o quanto a gente teve que esperar, né? Quanto tempo. Bastante. E aí nós aproveitamos para fazer a viagem de comemoração de aniversário dele, futura comemoração do visto e a entrevista. Unimos tudo numa coisa só. Nosso horário ficou marcado para as 9. Nós marcamos juntos, eu e o Ítalo, e do meu irmão ficou para as 9h30. Então, assim, um conselho que eu dou é cheguem cedo, certo? A gente fez a entrevista juntos, porque nós íamos fazer uma viagem de família, né? Então lá, mesmo que nós tivéssemos marcado horários diferentes, mas quando a gente chegou lá na fila, é só informar que você quer fazer uma entrevista com um grupo familiar, que eles permitem que você faça a entrevista junto com seus familiares, amigos, enfim, o que seja. Uma entrevista em grupo. Então foi isso que nós fizemos. Chegamos cedo, avisamos na fila, eles já ficam com uma listinha lá fora, né? Uma pessoa já fica com uma listinha lá fora com todos os horários, as pessoas agendadas para aquele dia. E aí ela já colocou 2 asteriscos no nosso nome e com questão de 20 minutos ela já chamou a gente pra entrar. A gente foi cedo pensando como eu já conhecia um pouco o Recife, mas não conhecia essa parte do visto, onde era o consulado, né? Então a gente decidiu chegar cedo para estacionar o carro. Eu imaginei que tinha uma fila quilométrica ao redor, né? Então a gente não sabia bem como era que funcionava, mas é super tranquilo. De frente ao consulado tem um estacionamento. Nesse estacionamento eles têm xerox, tem foto, tem tudo. Tem as pessoas que lá, claro, que é pago, não sei quanto, mas que podem te ajudar com um documento, com uma foto. Uma coisa que você esqueceu, um documento que faltou. Se a sua foto não for aprovada, né, lá no consulado, você já tem a opção de fazer uma nova foto lá na frente. Então isso ajuda muito. E como a gente não conhecia nada disso, né, nós somos às cegas, assim, vamos dizer, a gente resolveu ir bem cedo. Então, como eu disse, nossa entrevista estava marcada para 9 horas, a gente chegou lá bem antes, umas 8 e um pouquinho. E aí já nos informamos na fila do próprio consulado, acho que já tinha umas 25 pessoas na fila, né?
Porque tem os horários antes, o consulado abre às 8, então já 7. tinha... Às 7? 7 horas. Às 7, então já tinha bastante gente na fila e lá dentro. São duas filas, uma fila na calçada do consulado e outra depois que você entra lá dentro já para começar a ser chamado. Enfim, nós informamos que queríamos fazer a entrevista em grupo, né, nós 3. Entramos juntos, a gente passa pela primeira revista bem na porta do consulado. E você tem que tirar tudo, não pode entrar com nada eletrônico, você pode entrar com brinco, com relógio analógico, mas não pode entrar com smartwatch, né? Com Apple Watch, aquele da Samsung, nada eletrônico, telefone não entra, nada do tipo. Então, o que você quiser ir de acessório, você pode ir, mas sabendo que lá na revista você vai ter que tirar, porque você passa pelas máquinas de detector de metais, né? Tu teve que tirar o cinto, não foi? Tirou o cinto, tênis, tudo. Foi, eu fui com um brinquinho muito pequeno, então o rapaz falou que não precisava tirar. Enfim, entramos. Tem um detalhe, tipo assim, no caso nós 3 fomos e entramos, né? Porque todos os 3 iam ter o processo do visto. Já quem vai com familiar, a pessoa que fica fora, porque é uma grade, é um portão tranquilo que você tá vendo, quem tá na rua, você acompanha todo o movimento. Quem tá lá fora, que vai ficar com o seu celular ou alguma coisa desse tipo, não deixe ele tirar foto sua, não deixe ele atender ligações, porque aconteceu, depois que a gente passou pela detector de metal, que a gente estava numa fila esperando para colher as digitais, uma moça tirou foto do namorado que estava fazendo o visto. Então ela foi obrigada a pagar. O segurança chamou ela, foi lá fora, chamou ela e pediu para ela apagar a foto, porque não pode tirar foto de lá. De lá de dentro, da movimentação das pessoas, do funcionário, não pode. Não pode ter nada registrado Então, deles. tem É que por ter isso que mais quando a gente cuidado. procura na internet, a gente encontra pouquíssima coisa sobre o consulado físico, né? Não tem praticamente imagens. Enfim, nós entramos, passamos pelo detector de metais, entramos e ficamos numa fila aguardando, ainda do lado de fora do consulado, do lado de fora do prédio, mas dentro já do muro, né? Dentro do ambiente já. Fomos chamados pelo nosso nome, não pela ordem da fila, nós fomos chamados pelo nome para levar os passaportes e mostrar nossas fotos. Lá nós entregamos nossos passaportes, eles colam esse adesivo aqui atrás, ó, tipo de identificação, né? Colaram no do meu irmão também, eu não tô com o dele aqui agora, e colocaram uma liga, né, amor? Junto com a confirmação de pagamento da entrevista, né? Do agendamento da entrevista, porque antes da gente ir para Recife, nós tivemos uma última reunião na empresa de assessoria e eles deram pra gente 3 coisas pra gente levar. Eu fiz assim. A gente 3 documentos pra gente levar. Na verdade, 2 para levar e 1 pra gente ter conosco. Um foi o formulário da ADS 160, o formulário que eles preencheram com as nossas informações e enviaram pra lá, né? Só que esse formulário a gente não pode levar em hipótese nenhuma pro consulado. Eles só fornecem pra gente saber exatamente o que foi na nossa ficha e estudar sobre aquilo, para na hora, caso eles perguntem alguma coisa, a gente não dizer uma informação diferente do que foi preenchido. Isso é muito importante para a sua aprovação. O formulário da ADS 160, o comprovante de pagamento da taxa consular, que é os $180, né, que foi pago, e o comprovante de agendamento da entrevista. Então lá quando a gente chegou, a gente mostrou o comprovante de pagamento e o agendamento, a confirmação do agendamento da entrevista, demos os nossos passaportes e a foto. Aí a pessoa lá dentro escaneia a foto e coloca essa tarjetazinha identificando o nosso passaporte, né? Depois nós passamos para uma salinha um pouco mais dentro, a gente passa por uma porta, entra numa salinha para colher as digitais, são colhidas as 10 digitais, né? Isso. Depois a gente volta para essa fila externa novamente. E ficamos aguardando na fila e aí sim nós vamos entrar na ordem da fila já para ir para uma terceira fila lá dentro, que é onde nós já vamos fazer a entrevista. Isso tudo levou em torno de 30 minutos no máximo. Foi bem rápido. O mais demorado foi a fila lá de dentro já para entrevista. Assim, de tudo que a gente pesquisou, de tudo que a gente se informou, todo mundo faz aquele terror sobre a entrevista no consulado. Eu achei a entrevista muito tranquila. O pior pra mim foi essa espera, né, amor? Porque a gente passou em torno de 1 hora lá dentro, na fila, de dentro mesmo do consulado, pra a entrevista.
E nessa fila é todo mundo muito próximo e é muito próximo dos guichês de atendimento. Então você consegue escutar a entrevista das outras pessoas e consegue notar quem foi aprovado ou não. Lá você já escuta as perguntas que estão sendo feitas, escuta as respostas das pessoas e escutam a aprovação ou negação do visto delas. E isso é o que torna tudo mais tenso, né? A gente vai olhando para as pessoas, vai estudando um pouco as pessoas e vai ficando um pouco apreensivo. Mas a minha dica é, não demonstrem essa apreensão, sabe? Tentem agir o mais natural possível. Porque a partir daquele momento, querendo ou não, você já está sendo avaliado. Então, não converse alto, não fique dando gargalhadas. Da mesma forma que não demonstre, não fique batendo o pé no chão, comendo unha, nem nada do tipo. Porque isso já demonstra que você tá ali com medo, né? Tá apreensivo. E aí, chegou a nossa vez de ser entrevistados. Nós fomos pro guichê 3. O cônsul era um rapaz careca, tinham 2 mulheres e esse cônsul, homem, era o único homem que tinha, ele é careca. Inclusive, algumas amigas minhas que já foram fazer o visto depois da gente, a entrevista, foram entrevistadas pelo mesmo cônsul, foi uma coincidência. Boa, tranquilo. Qual foi a tua impressão dele? Quando a gente ainda estava na fila. Quando eu tava na fila, tinha os 3, eu sei que o primeiro, que era uma senhora, era que eu sentia que era mais reprovado, né? As pessoas iam pra reprovava mais, e muitas pessoas eram reprovadas. Ela era tipo mais exigente, ela fazia muita pergunta. E o cônsul, quando a gente chegou, muito educado, o sotaque dele era um pouquinho complicado de entender, mas assim, dava o teor da pergunta, você conseguia ter essa lógica. Entender o que ele queria realmente saber. De assessoria, nós fomos orientados a ter uma conversa com o cônsul. Não é uma coisa mecânica, você não está falando com o robô, não é sim, não, ok. Sabe? É uma conversa com um ser humano que não te conhece, que não sabe o que você faz da vida e quer entender o que você faz e por que você quer ir para os Estados Unidos, para o país dele. Então é uma conversa normal. Não precisa você ter medo, não precisa você ficar nervoso, porque é como se você estivesse conversando com um amigo seu. É lógico que o teor dessa conversa vai resultar numa aprovação ou não, na realização de um sonho para muitos ou não, mas é muito tranquilo. Então, vamos falar um pouco agora das perguntas. A primeira pergunta foi típica. Qual o motivo da sua viagem? E nós respondemos turismo. Uma coisa importante. Em casa mesmo, a gente decidiu que eu seria a porta-voz do grupo. Ela fala mais, né? Pois é, eu falo muito. E aí, eu percebi que os meninos estavam assim, com um pouco mais de dúvida, estavam mais nervosos, mais apreensivos com relação à entrevista. Então, a gente decidiu que eu falaria e quando ele fizesse perguntas mais cirúrgicas para ele ou para o Diego, para o meu irmão, eles responderiam, mas se fosse uma pergunta para o grupo, quem responderia seria eu. Então a primeira pergunta foi, qual o motivo da sua viagem? E aí eu respondi que era para turismo, que a gente queria ir para a Disney e fazer compras. E aí a próxima pergunta foi, para onde vocês vão? E aí eu respondi, para Orlando. Aí ele disse, vocês vão ficar hospedados em Orlando mesmo? Aí eu disse sim, que a gente já está pesquisando hotéis. Quantos dias vocês vão ficar? Na DS nós tínhamos preenchido 7 dias. Então eu falei, em torno de 7 ou 8 dias. Então assim, é muito importante que o que você preencheu na DS, você fale na hora. E se você for mudar essa informação, que seja uma informação que seja pouco, entendeu? Eu coloquei na DS que foram 7 dias, que seriam 7 dias de viagem. E na hora eu respondi, entre 7 e 8 dias. É uma coisa natural, você não tem... como você não comprou a passagem ainda, você não tem certeza de quantos dias serão. Então pode ser que sejam 7 dias, pode ser que sejam 10 dias. Agora o que não vale uma promoção. O que não vale é você colocar lá que vai passar 7 dias e na hora você dizer que vai passar um mês. Que aí você vai ter que comprovar que você pode ficar lá por um mês. Muita pergunta ele já fez direcionada a mim. Ele perguntou com que eu trabalhava. E eu falei que era analista de licitação. Aí ele perguntou, onde você trabalha? E eu falei, na prefeitura da minha cidade. E aí ele quis entender como era a minha profissão, porque provavelmente muitas profissões aqui do Brasil, os americanos não vão entender, seja porque o nome da profissão, né, é diferente, ou porque realmente eles não têm contato com essa profissão. E aí ele perguntou, o que é um analista de licitação? E aí eu respondi que o analista de licitação, ele faz as compras e as contratações
relacionados ao serviço público. E aí ele perguntou, na hora que eu falei do serviço público, ele perguntou, você é servidora pública? E eu disse sim. E ele perguntou se eu era concursada. E aí vai mais uma dica. A minha resposta, eu acredito que foi muito importante para a nossa aprovação. Porque quando nós fomos para a assessoria, eles nos orientaram a usar as palavras ao nosso favor. Vencer o nervosismo e escolher as palavras que a gente usaria para dar nossas respostas, para formular nossas respostas. Parecer o mais natural possível e usar nossas respostas ao nosso favor. Quando ele perguntou se eu era concursada, eu poderia simplesmente ter dito não e ter ficado de braço cruzado. Como muita gente fala que você só deve responder o que lhe perguntarem, mas não é assim. Ele perguntou, você é concursada? Eu falei, não, eu sou comissionada. Será que o cônsul ia saber o que é comissionado para nós aqui brasileiros? Eu acho que não, então eu fui explicar. E se alguém que está assistindo o vídeo também não sabe o que é, um cargo comissionado é um cargo de confiança. E foi isso que eu falei para ele. Não, eu sou comissionada. Eu tenho um cargo que nós chamamos de cargo de confiança. Falei isso? Então, isso é muito importante. Você trabalhar numa prefeitura, você ser uma servidora pública e ter um cargo de confiança é um vínculo forte no seu país e na sua cidade. Então, provavelmente ali ele já entendeu que eu jamais iria abrir mão da minha vida aqui no Brasil para ficar morando ilegal nos Estados Unidos. Então, eu acho que isso foi bem importante. E aí a próxima pergunta foi para o Ítalo. Ele perguntou com o que o Ítalo trabalhava. Eu sou arquiteto aqui na nossa cidade, né? Então eu expliquei para ele que eu era arquiteto, autônomo, que eu tinha obra vigente. Corretor de imóveis. Também sou corretor de imóveis de alto padrão. Então eu expliquei tudo isso, como funcionava o meu dia a dia, porque é natural. E depois... Ele perguntou que se você era autônomo, né? Isso. Ou se você tinha vínculo com empresas. Se eu tinha vínculo, eu informei que eu tenho contratos, né? Como arquiteto, com algumas empresas na minha cidade, que eu tinha alguns projetos que estavam sendo construídos e outros que estavam sendo lançados. Enfim, foi uma conversa assim, bem tranquila. Perguntou mais ou menos uma média salarial que eu tinha, média anual. Na verdade, foi uma pergunta que eu nunca vi ninguém no próprio YouTube, nem a assessoria, falando que eles poderiam perguntar. Eles perguntaram qual foi o faturamento no ano passado dele. Isso. Né? É uma pergunta bem específica que eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Mas como eu também sou bom de números, eu tinha na cabeça ali rápido, eu falei... Fez uma média, né? E falei para ele, então foi tranquilo. Aí depois que as primeiras perguntas foram direcionadas para mim e para Larissa. Depois foi para o irmão dela, que também estava nos acompanhando. Uma coisa que ele também perguntou foi qual foi o teu último projeto. Muito importante, gente. Muito importante. É você ter conhecimento de base do que você está falando. Provavelmente, se você for mentir sobre o seu trabalho, e ele fizer uma pergunta dessa, qual foi o seu faturamento do ano passado? Provavelmente você não vai saber responder. Então, não adianta mentir, sabe? E aí, depois que ele perguntou sobre o trabalho do Ítalo, a próxima pergunta já foi direcionada para o meu irmão. Ele perguntou se ele estava trabalhando. E ele falou que não, e realmente ele não está. Só falou que só estava estudando, ele está fazendo um curso técnico atualmente. E aí ele perguntou, então você só está estudando, qual é o curso? E aí meu irmão falou que estava fazendo um curso técnico e perguntou qual foi a última vez que ele trabalhou. E ele respondeu que foi em outubro do ano passado. E aí o cônsul, como ele estava sem trabalhar, o cônsul entendeu que não era ele que ia bancar a viagem dele, né? E ele perguntou, quem é que vai pagar pela sua viagem? E aí meu irmão respondeu que a nossa avó, né, a minha avó teria dado um presente para ele, que seriam as passagens e a hospedagem, e ele também tinha uma reserva financeira própria para pagar os outros custos da viagem, que seria alimentação, um parque, um passeio, uma coisa assim. É muito complicado quando você está sem trabalhar, sabe? Por mais que meu irmão tenha dito que a minha avó ia custear a viagem dele, mas fica muito fica muito, meio que pega mal. Ele já tem 34 anos, está sem trabalhar e a avó vai dar um presente, sabe? Ele ficou meio desconfiado, mas simplesmente entendeu que ele estava desempregado, estava só estudando e não tinha certeza de quando voltaria a trabalhar. Então eu acho que isso aí pesou na decisão do cônsul. Aí a próxima pergunta ele retornou para mim e para o Ítalo. Ele perguntou, Larissa e Ítalo, vocês moram juntos? Nessa hora eu não entendi o que ele falou, porque
Como eu falei, o sotaque dele, ele falava bem português, mas o sotaque dele ainda era um pouco arrastado, ainda tinha muito americanizado, né? Na verdade, não era um pouco não, era muito americanizado. Então, eu não entendi. E aí eu falei, oi, desculpa, não entendi. E aí o Ítalo foi e se adiantou e respondeu. Aí ele disse, sim, nós moramos juntos. Ele perguntou se a nossa casa era própria. E eu falei que era. E ele perguntou há quanto tempo nós estávamos juntos. E foi outra pergunta que eu não entendi. E o Ítalo se adiantou e respondeu por mim. E aí ele respondeu que nós estávamos juntos há 3 anos. E aí o Consul perguntou se a gente tinha filhos. E eu falei que ainda não. E falei desse jeito, ainda não, sorrindo, mas pretendemos ter. Porque não tem porquê você dizer, ainda não. Né? É uma coisa muito natural. Eu só falei, ainda não, mas pretendemos ter. Sorrindo. E ele sorriu também. E pronto, ele finalizou. E aí foi nessa hora que veio a grande resposta que a gente esperava. Infelizmente, o meu irmão não foi aprovado. Ele entregou o passaporte do meu irmão com essa folhinha, explicando, essa folhinha explica os motivos da pessoa provavelmente não ter sido aprovado. Normalmente eles entregam só a folhinha e dizem seu visto foi negado. Mas como a gente falou no começo, esse cônsul ele eu pelo menos achei ele muito simpático, muito educado, e ele fez a bondade de dizer, ele falou com essas palavras, Diego, acredito que você já entenda o motivo de seu visto ter sido negado. Você não está trabalhando, então você não tem condições de viajar para os Estados Unidos nesse momento. E disse, Larissa e Ítalo, o visto de vocês foi aprovado, boa viagem e até mais. Foi. Né? E a gente falou, obrigada, tenha um bom dia, bom trabalho. E saímos. Então meu irmão recebeu o passaporte dele de volta com a cartinha e os nossos passaportes ele pegou, né? O meu e do Ítalo pegou, já estava com a liguinha, ele só fez tirar a confirmação da entrevista que estava dentro, né? E amarrou com a liguinha novamente e guardou lá do lado, porque nós pagamos a taxa para receber em casa. Como nós não moramos em Recife, nós pagamos a taxa do correio pra gente receber em casa. E aí acho que foi com 2 semanas, né, amor? Menos de 2 semanas nosso visto chegou. Muito rápido. Na verdade, nós não tínhamos pago antes a taxa do correio. Que a própria assessoria indicou. A própria assessoria disse, não paguem antes, porque se vocês forem negados, a taxa não tem reembolso. Então, assim que vocês saírem da entrevista, liguem para a agência, que a gente já emite para vocês a taxa e vocês pagam na mesma hora. E foi isso que a gente fez. Então, nós pagamos R$40, não foi, por cada passaporte. Não, foi R$40 por cada passaporte. E já pagamos e com menos de 2 semanas já tinha chegado aqui em casa os passaportes. Assim, gente, a conclusão dessa história é que vá com fé, vá com as perguntas verdadeiras. Eu estou falando para as pessoas que realmente não omitiram as informações no visto, né, na DS, que é um processo muito simples, é muito aterrorizante, mas as pessoas que fazem isso em si. Por exemplo, a gente não contou, quando a gente chegou no estacionamento, o cara logo disse que de 60 pessoas que tinham estacionado ontem no estacionamento dele, só 3 tinham passado. E a gente já fica tenso. Por todas as informações que a gente colhe aqui no próprio YouTube, que a gente pesquisa na internet, conversa com pessoas que já passaram pela entrevista, né, nossos conhecidos, e na própria agência de assessoria, acabam causando um pânico muito grande na gente. A gente sabe que o visto é um documento bem difícil, que nem todo mundo tem acesso, mas não é tão difícil assim, não é tão impossível. Desde que você comprove seus vínculos e que você não mostre nervosismo, não mostre que você está mentindo, né, na entrevista. A pirâmide básica que você tem que ter, o conceito primeiro, que você tem que ter renda para fazer essa viagem, porque não é uma viagem barata. Segundo, você tem que ter vínculo aqui no Brasil. Terceiro, você tem que estar muito tranquilo. Agir naturalmente. Ser simpático, ser educado. E quarto, você não se preocupe com o que tem na internet. Esse nosso vídeo é justamente para alertar, porque a gente sofreu muito antecipado, muito preocupado. Foram muitas noites sem dormir. Pensando como era, o que ia fazer, como chegava, a roupa, tudo isso a gente se preocupou. Porém, quando a gente chegou lá, eu vi pessoas muito bem vestidas de paletó que foram reprovadas. Sim. E pessoas que, quando eu olhei, uma senhora que estava atrás de mim,
soltou logo uma piada assim que entrou na fila contra o consulado. Eu disse, essa aqui tá reprovada. E ela foi aprovada. Foi aprovada. Então, assim, cada surpresa. caso é um caso, né? Mas, assim, fique tranquilo, gente. É super tranquila. Lá, pelo menos pra gente, foi super tranquilo. É mais um nervosismo mesmo da gente que fica ali preocupada, aquela coisa toda, até pelo dinheiro investido, que não foi barato, principalmente que a gente saiu de Fortaleza para Recife, com passaporte, com visto, com viagem, enfim, foi uma despesa equivalente boa. É uma programação muito grande antes do visto, é uma preparação muito grande, né? Você tem que se programar com documentos, financeiramente, comprar passagem, pagar assessoria. Eu não indico fazer sozinho, sabe? Porque é bem complicadinho, né, para responder a ADS. Eu acho que ali na própria ADS tem muita pegadinha que eles já colocam para lhe pegar e para lhe negar já ali no preenchimento da ADS. Bem como nas pesquisas aqui nos vídeos do YouTube, nos relatos, a gente vê que várias pessoas mesmo assumem que a primeira vez foi negado porque ela mesma preencheu a ADS e teve informações erradas, né? Pra gente, em relação ao custo da assessoria, eu achei um pouco, tipo assim, não, é R$250 por pessoas, mas eu vou gastar muito mais se eu for reprovado pela SDS. Então eu não vou pagar por isso. Eu prefiro pagar. Então a gente optou a pagar essa assessoria, que no fundo foi basicamente para preencher a ADS, porque a assessoria em si, em outros detalhes, eu achei um pouquinho a gente fraca. Praticamente já sabia de todas as informações, né? Não achei muito aquela coisa, mas eles marcaram a visita, marcaram tudo, né? Então foi tranquilo. Isso aí a gente não teve nenhum estresse, nenhum contratempo em relação a chegar lá no cônsul, tá lá nosso nome, tava tudo direitinho. Né? Com relação a documentos para levar, nós levamos tudo. Tudo sobre a nossa vida. Toda a documentação, diploma, porque eu sou enfermeira, apesar de eu não ter colocado na DS, né? Eu coloquei na DS que era enfermeira, mas eu não trabalho com isso. Mesmo assim, eu levei meu diploma, porque caso pedissem, eu tinha lá meu diploma. O Ítalo levou o diploma dele, carteirinha de corretor, levou tudo. Levamos declaração de imposto de renda, nós fizemos, eu praticamente nem fazia, eu acho que fiz uma vez na vida. E eu fiz para caso pedissem para comprovar o meu salário que tinha lá informado na DS, e o Ítalo também, que ele colocou uma renda, colocou a renda dele e colocou que a gente tinha uma reserva financeira. Então, caso pedissem, a gente tinha as declarações de imposto de renda para provar e tínhamos também os extratos bancários das nossas contas. Tanto tinha dinheiro na minha conta como na dele, temos dinheiro aplicado. Então, tudo isso é importante você levar. Pediram alguma coisa? Não pediram nada. Mas se tivessem pedido, a gente tinha. Contrato da casa, do financiamento da casa. Tem um carro no meu nome, ele tem 2 carros no nome dele e ele levou os documentos dos carros. Então, tudo isso é importante você se preparar. Porque provavelmente eles não vão pedir, mas caso peça, você tem que ter. Já pensou seu visto ser negado só porque você esqueceu um simples documento? Sabe, você vai se culpar o resto da vida. Com relação à nossa entrevista familiar, a gente ficou muito tenso por causa do meu irmão estar sem trabalhar, pelo fato dele estar desempregado. E na nossa cabeça, né, amor, a gente achava que esse fator poderia comprometer o nosso visto. E não. E assim, ficou bem claro que o cônsul, ele avalia cada pessoa individualmente, cada caso individualmente. Tanto que ele falou, Diego, seu visto foi negado por esse motivo, Larissa e Ítalo, o visto de vocês foi aprovado. Então, assim, caso você esteja planejando fazer uma entrevista em grupo ou em família, esteja certo de que vocês vão ser avaliados individualmente e que a reserva financeira do seu tio, do seu primo, de um amigo seu, não vai interferir na aprovação ou reprovação do seu visto. Entende? Outro conselho, tipo assim, quando o Diego falou, não explicou bem o trabalho dele, eu poderia ter explicado, porque também trabalho na mesma área. Porém, eu não quis... Não é legal você se meter na resposta do outro. Porque como uma resposta tinha sido direcionada para ele, então eu preferi... na hora eu sentia, fez merda, mas segui a entrevista porque eu não sabia até onde ele poderia reprovar os 3, ou poderia passar os 3, ou poderia passar só um. Então, por precaução, eu preferi ficar na minha. Preferiu não. Mas eu senti que naquela hora foi a decisão do não dele, né? Porque a entrevista em si estava super tranquila.
E foi só quando ele direcionou pro Diego que a gente sentiu um clima um pouco mais tenso. Sim. Caso vocês vão fazer a entrevista como casal ou em grupo, como nós fomos, é bom fazer o que a gente combinou antes, né? De apenas um responder as perguntas que sejam no geral, como quantos dias vocês vão passar lá, para onde vocês vão viajar, o que vocês vão fazer. E quando a pergunta for direcionada para aquela pessoa, você também não se meter na resposta dela. Porque pega mal, sabe? É como se você tivesse combinado ali uma mentira e a pessoa não falou do jeito que ela deveria falar e você tá lá completando a resposta dela. Isso pega muito mal e pode o cônsul levar em consideração na hora de reprovar o seu visto. Outra coisa que eu percebi, que tipo, você que tem um filho pequeno, que não tem que levar ou sei lá, por algum motivo, cara, toma cuidado, porque tinha uma moça que tinha um filho pequeno, mas ele não parava, era inquieto, e ela não conseguia Ela não dominar. conseguia ouvir bem a entrevista, as perguntas, porque o muito som sai abafado. tipo numa caixinha, tipo aquelas caixinhas de... Não sei. Uma caixinha de som, É tipo uma porque caixinha de blindado, som. né? De lotérica. Por isso que É. a pessoa fala que é lotérica. Que é lotérica, aquele porque som, sai não, aquele som, como se fosse num interfone de portão, né? De porta. Não tem nada a ver com lotérica lá. Não tem. Tenta se controlar, porque, tipo assim, você vê muita gente sorrindo, saindo, você percebe, né? E tem Você outras vê pessoas muita já gente chorando. Que já sai com os Conversa. olhos cheios de lágrimas, sai com o passaporte na mão. Quem sai com o passaporte na mão é porque foi negado. E a gente viu muita gente saindo de lá. Muito. Então, no começo, eu comecei a contar, né? 3 saiu sem passaporte, um saiu com passaporte. Aí eu E comecei... eu ficava, amor, para de ficar olhando para as entrevistas. Eu ficava tentando tranquilizar ele. Mas, gente, é só terror, viu? Super tranquilo. Eu digo, quem tiver essa oportunidade de participar desse processo, participe, que vale a pena, depois da sua alegria. Né? Agora a gente está no outro passo. Programar a viagem, estamos pesquisando passagem, comprar mala, né? Se programar para A gente vai viajar. colocar para vocês aí, porque é um sonho agora meu também, né? Foi convencido de que vai ser maravilhoso. Isso. Então vamos correr aí contra o tempo para ver se a gente consegue ir próximo ano, comecinho do próximo ano. Os nossos planos é de ir entre fevereiro e março. E nós colocamos isso na DS, viu? Isso. Pois, então, é isso, gente. Espero que a gente tenha conseguido explicar para vocês como foi nossa experiência. Espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o like no vídeo. A gente começou esse canal, é novo. Nos ajude, nos apoie. Que o que a gente puder explicar, sem aquelas mentiradas da internet. Sem a fantasia. Sem a fantasia, sem nada. É o dia a dia mesmo de um casal que pretende ir para os Estados Unidos, conhecer como turista, e outros países também, outras cidades aqui da nossa região. Essa vai ser a primeira, né? Essa é a primeira internacional. A gente tem vários outros vídeos aí gravados. E a gente pode até mostrar, se a gente for fazer nossa próxima viagem aqui mesmo no Ceará. Isso. Né? A gente pode mostrar pra vocês. Pois é isso. E agradeço aí a presença de todos e tchau, tchau. Boa sorte pra vocês que forem fazer a entrevista. Espero que dê tudo certo e que Deus abençoe cada um de vocês. Não esqueça de dar o like.